Glórias a Deus. Amém. Não precisava nem pregar mais hoje, né? Deus já falou na hora do louvor aqui, já deu uma pregação, né? Amém. Quem tem ouvidos para ouvir. Mas hoje, sempre no primeiro sábado do mês, como legendário, nós temos um compromisso que é orar às 6:30 da manhã, todo o primeiro sábado do mês, né? Então, os legendários ali de São João Batista, Nova Trento, a gente reúne, a gente tem um tempo de oração, de louvor, ouve uma palavra breve, sempre a gente faz uma escala, é feita uma escala, e depois a gente tem um tempo de oração, orar pela cidade, orar pelos governantes, orar pelos prefeitos, orar pelos pastores, enfim, orar pela cidade, pela nação. E ali hoje pela manhã, Deus, conversando com um dos legendários, veio uma inspiração, que na verdade foi só uma confirmação de algo que Deus já vem falando, algo muito simples, mas que precisa ser relembrado aqui nessa noite. Amém? Mas antes da gente estar relembrando aquilo que Deus quer continuar falando aqui nessa noite, agora uma palavra específica para a igreja, né? Eu quero convidar vocês a abrir Evangelho de Marcos. A gente está deixando o texto, né? Ou não é? Como dizia o pastor Luiz Carlos, o apóstolo Luiz Carlos, que foi nosso apóstolo há muitos anos, ele era professor de língua portuguesa. E eu me lembro três assuntos, mas na verdade não quero tocar em todos, mas de dois assuntos que foram tema das nossas últimas conversas quando ainda ele estava vivo, né? Uma delas ele estava ensinando para mim sobre aquela passagem da videira, né? da figueira, quando Jesus disse: preste atenção na figueira. Quando todos os ramos estiverem tenros, é sinal que o Filho do Homem está às portas, né? E ele estava me lembrando que a figueira representa Israel. E quando os ramos de Israel estiverem tenros, ou seja, quando a figueira florescer, Jesus está às portas. E nós acreditamos, muitos cristãos, teólogos, pastores acreditam que Israel começou a florescer no ano de 1948, quando, através de um voto de um brasileiro chamado Oswaldo Aranha, na ONU, Organização das Nações Unidas, Israel voltou a ser considerado país. Até então, Israel tinha sido dizimada, né? E Israel, os judeus foram espalhados pelo planeta Terra, inclusive Silvio Santos era judeu, né? E a partir de 1948, então, eles começaram a se juntar novamente, foram conhecidos pelas nações como a nação de Israel novamente, e ali Israel, que era um deserto, que tinha virado um caos, começou a florescer novamente. E isso, Jesus chegou a dizer que não passará esta geração até que tudo se cumpra. Então, muitos teólogos acreditam que a geração da figueira que floresceu é a geração de 1948 para cá. E como a Bíblia diz que uma geração ela tem 70 anos, podendo chegar a 80, então se a gente for somar 1948 mais 80, prazo máximo, né? Acho que daria 2028, né? Então, alguns acreditam que a volta de Jesus está mais perto do que você imagina, né? Então, esse foi um dos assuntos que eu conversei com o apóstolo Luiz Carlos em vida. E o outro assunto foi ele me corrigindo, né? Pastor Cristian, nunca use a expressão né. Você ainda está falando né? Não se usa né. Né é vício de linguagem. O correto na língua portuguesa é não é? Então são coisas que não tem como esquecer, né? Foram teus últimos conselhos pastorais em vida, né? Então eu gravei, né? Não é? Mas vamos lá. Essa semana quase que eu fiz uma homenagem para ele no Instagram, mas era pelo Espírito mesmo, viu? Deus fez eu fazer isso aqui agora. Estamos debaixo de um vento de honra, e quando a gente está debaixo do vento da honra, essas coisas acontecem, né?
Marcos, capítulo de número 2. Marcos, capítulo de número 2. Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, diga misericórdia. Quem ainda não tem Bíblia, sente no lado de um crente. Quem dizia isso era um pastor muito amigo nosso, pastor Valmir Marins, que também foi vítima da Covid, né? Foi um dos meus pastores também. Eu tive muitos pastores, ele foi um deles também, que foi pastor da primeira Igreja Batista de Brusque durante muitos anos, né? Pastor Valmir Marins, que teve uma passagem pela Igreja Batista de São João Batista muito rápida e terminou o seu ministério pastoreando a Igreja Batista lá em São Paulo, numa das cidades de São Paulo, como é que se chamava? Saquarema? Não lembro agora o nome da cidade. Minha esposa estivesse aqui, ela ia lembrar, porque eu acho que ela teve a honra de poder visitar lá essa cidade, realizar um encontro com Deus, né? Quando a Igreja Batista viveu o seu ápice de avivamento, nós éramos convidados para fazer encontro com Deus em várias cidades, até fora de Santa Catarina, né? E Dracena, o nome da cidade, Dracena, em São Paulo. E o apóstolo Luiz Carlos montava equipes, e ele enviava essas equipes para várias cidades para fazer o encontro face a face com Deus, o reencontro, né? E a minha esposa teve numa dessas viagens. Eles estiveram em Dracena, se eu não me engano, estiveram numa cidade aqui de Santa Catarina também, não me lembro se era Benedito Novo. Tiveram algumas viagens assim, eu não tive em todas, é claro. Geralmente eu ficava mais aqui mesmo, na nossa região, né? Eu participei de encontro com Deus na cidade de Brusque, na cidade de Tijucas, e São João Batista e Canelinha, né? Era onde a gente fazia a maior parte dos encontros com Deus. Muitos foram feitos aqui, em Tijucas mesmo, né? Naquele sítio, Fazenda Sião, sítio Monte Sião, né? Ali onde tem aquela piscina e tal, Tijuquinhas o pessoal chama, eu acho. Mas enfim, vamos lá, o pastor Cristian está muito tagarela hoje, está igual um curió que meu pai tinha, chamava tagarela, passarinho, para quem não sabe o que é curió. Marcos capítulo de número 2, todo mundo achou aí? Alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que estava em casa. Jesus estava na sua casa. E quando Jesus estava na sua casa, logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e anunciava-lhes a palavra. Vieram ter com ele conduzindo um paralítico trazido por 4 homens, e não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito onde jazia o doente. Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. Estavam ali assentados alguns dos escribas que arrazoavam em seus corações: Por que profere este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, disse-lhes: Por que arrazoais sobre essas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: Levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: Aí te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Ele se levantou e, tomando logo o leito, saiu na presença de todos, de sorte que todos se admiravam e glorificavam a Deus, dizendo: Nunca vimos tal coisa. Amém? Amém. Você pode estender a sua mão na minha direção aqui e abençoar. Eu não posso dizer que nem meu pai, esse velho pastor, porque eu não sou velho ainda, né? Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças, Pai, pela tua presença desde o início aqui, o tempo todo conosco. E agora, Senhor, eu te peço que o Senhor continue
falando dos nossos corações, que o Senhor me dê poder de síntese, Pai, para que, de uma maneira rápida, pontual, objetiva, nós possamos transmitir aquilo que o Senhor colocou no nosso coração para repartir nessa noite com a tua igreja. Em nome de Jesus, continua tendo liberdade em nosso meio. Fala conosco, nós queremos ouvir o que o Senhor tem para nós nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, queridos. Então, essa palavra é uma palavra bem conhecida, né? Eu creio que todo mundo aqui já conhece, né? A famosa passagem onde 4 amigos, né? E por que não poderia ser 4 amigas, né? Tiveram essa inspiração, essa compaixão, esse desejo de fazer algo por alguém, né? Uma das características da nossa geração, da geração atual, é que as amizades não são como da época dos meus pais, né? As amizades hoje em dia têm sido muito superficiais. Os relacionamentos hoje têm sido muito superficiais. Por causa da correria que o mundo vive, não se tem mais tempo, não se vê, né? Por exemplo, eu que tive a oportunidade de casar com uma gaúcha, né? Eu pude aprender um pouquinho da cultura do gaúcho, que é você sentar para tomar um chimarrão, né? O gaúcho ele tem essa tradição, né, de sentar e ali ficar conversando durante tempo, né, para não dizer horas, e ali eles vão trocando a cuia, né, e vai passando de mão em mão até gastar aquela erva, né, e eles não têm pressa, né, não tem pressa de terminar, porque é cultural, aquele momento é agradável. Nós aqui os catarinenses somos mais do cafezinho, né? Porém, o que eu quero me prender aqui é o tempo que é dedicado ao relacionamento, né? Hoje se falta isso. Se falta, até para nós pastores hoje, a gente fica se perguntando, né? Será que se eu ligar para um discípulo e dizer para ele que eu estou pensando em lá fazer uma visita para ele, será que ele vai querer a minha visita? Ele chegou nesse ponto, né? Será que ele vai querer? Ou se de repente ele não vai dizer, não, mas pastor, eu tenho isso para fazer, eu tenho aquilo, eu tenho que roupa para lavar, eu tenho roupa para estender, eu tenho lixo para tirar, eu tenho bebê para limpar, eu tenho. Entendeu? E aí a gente já fica até preocupado, será que eu não vou atrapalhar? Né? Outro dia eu me ofereci para visitar uma pessoa e essa pessoa... Geralmente o horário, eu me lembrei que o horário que eu visitei essa pessoa em outras ocasiões, por ela ser a dona do negócio, eu visitei ela em horário de trabalho. Mas aí o Espírito Santo me lembrou, como é bom o Espírito Santo, né? Que nos meus dias de primeiro amor, eu nunca visitei um discípulo meu em horário de trabalho, nunca. Eu tive discípulos empresários. E eu nunca visitava, Deus nunca deixava eu visitar eles em horário de trabalho. Eu esperava encerrar o expediente, aí eu ia lá na fábrica, mas quando o expediente terminava, para não atrapalhar, né? São detalhes, né? Mas se o Espírito Santo lembrou é porque volte a praticar as primeiras obras, né? Porque não é porque a gente tem intimidade, não é porque a gente conhece a pessoa, não é porque é empresário, que é dono do negócio, que eu posso chegar lá no horário de trabalho para de repente, né, até uma boa motivação, vou lá fazer uma visita, eu vou ajudar, eu vou orar, eu vou fazer um papel de pastor. Mas a intenção é boa, mas é horário de trabalho, né? A pessoa ali está focada em outra coisa, então a gente precisa respeitar isso. Mas para não perder o foco, eu não sei se eu já contei aqui para vocês, um dia conversando com um amigo do meu pai, ele estava contando, né, que na época deles, quando eles iam para um baile, por exemplo, né, ninguém ousava sair do baile sozinho, né? Eles esperavam, se eles estavam em 4 amigos, eles chegaram em 4, vão sair em 4. Chegaram em 5, vão sair em 5. Então havia um carinho, uma consideração, uma amizade, né? Na época de Roberto Carlos, Erasmo Carlos, né? Era diferente, né? Era uma amizade realmente sólida. E isso que não estou nem falando de âmbito de igreja, né? Estou falando de ambiente secular, né?
E hoje um pouco disso se perdeu, inclusive dentro da própria igreja. E aqui a gente vê 4 homens, 4 pessoas que realmente se preocuparam com alguém, que realmente tomaram a causa de alguém, que realmente se compadeceram de alguém que tinha uma necessidade e que não podia resolver aquele problema. E assim, amados, nós encontramos talvez centenas e centenas de pessoas hoje nessa condição. Não são paralíticos fisicamente falando, mas são paralíticos emocionais, vítimas de traumas, vítimas de afrontas, vítimas de perseguição, vítimas de rejeição, vítimas de abandono, vítimas de desprezo, vítimas de inúmeras situações. Eu falava essa semana ministrando lá na casa de dependentes químicos, lá no Desafio Jovem em Nova Trento. Eu sempre prego uma vez por mês lá. Quantos foram vítimas de um próprio pai, de uma própria mãe que rejeitou o filho de nascença, uma mãe que não queria, de uma gravidez indesejada. Eu tive discípulos que foram rejeitados pela mãe. E aí isso explica por que tem pessoas que são tão duras, por que tem pessoas que são tão grosseiras, são tão insensíveis, amargas. Tudo tem uma história, cada um tem uma história. E nós, que somos os representantes de Jesus, não cabe a nós querer discutir por que aquele é tão amargo, por que aquela é tão azeda, por que essa pessoa é tão dura, por que é tão severa, por quê? Cabe a nós pedir a Deus que nos dê o coração de Jesus, que nos dê a compaixão de Jesus. Deus quer levantar nesse tempo homens e mulheres que, a exemplo do bom samaritano, sejam capazes de se compadecer da dor do outro sem tentar entender. Porque geralmente nós erramos quando a gente tenta entender. Quando a gente para entender por que aquela pessoa está nessa situação. Por que essa pessoa está ali caída e ela não consegue se levantar. Ah, com certeza está em pecado. Ah, com certeza fez alguma coisa errada. Ah, se isso aconteceu, é porque com certeza plantou uma semente ruim. Eu não sei se alguém aqui já fez isso, mas eu já fiz. A nossa mente ela é especialista em elaborar pensamentos incríveis. E geralmente a gente não consegue associar dor, sofrimento, problema com coisa boa. Geralmente a gente associa dor, sofrimento, problema, trauma. Essa pessoa pecou. Essa pessoa fez alguma coisa errada. Isso já acontecia na época de Jesus. Na época de Jesus isso já acontecia. Pastor Christian, mostra para mim. Onde é que está escrito isso? Abra a sua Bíblia aí. No Evangelho de João. Capítulo aqui, Pastor Christian. João capítulo 9. João capítulo de número 9. Quando Jesus ia passando, viu um homem cego de nascença. Os discípulos de Jesus perguntaram: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou e nem seus pais, mas isso aconteceu para que se manifestem nele as obras do Pai, de Deus. Devemos fazer as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu na terra, fez lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego e disse: vai-te e lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. O cego foi, lavou-se e voltou o vendo.
Então aqui um outro milagre de Jesus. O camarada, o menino nasceu cego. Era cego de nascença. E as pessoas ficavam perguntando, quem que pecou? Quem que pecou? Foi ele que pecou? Amable. Será que foi o pai dele que pecou? Juliana. Quem pecou? Quem pecou? E os tempos passaram, irmão Doris. E o ser humano continua igual. Deu uma coisa errada na Gabi. Pode ter certeza, ela pecou. Pode ter certeza, se deu problema lá, né? Voltou o cheque, deu problema na conta, quebrou o vidro do carro, né? Isso foi do pastor, né? Aconteceu alguma coisa? Pode ter certeza, está em pecado, deu brecha. Se não foi ela, foi o pai. Ou foi a mãe. Alguém deu brecha na família, pode ter certeza. Isso já acontecia na época de Jesus, né? Aí Jesus, olha, me desculpa frustrar os senhores e senhoras, mas não foi nem ele nem os pais. Isso aconteceu para que se manifestem as obras de Deus. Deus tinha um plano na vida daquele cego. Deus tinha um propósito através daquela cegueira. Não sabiam eles que aquele cego um dia ia se encontrar com Jesus. E quando ele se encontrou com Jesus, o problema foi solucionado, né? Agora, não compete a nós julgar porque ele é cego, porque ela está doente, porque ele caiu, porque ele está endividado, por quê? O nosso papel não é perguntar, o nosso papel é ajudar. Aqueles 4 homens, eu não tenho nenhuma passagem que diz assim, os 4 conversando. Vamos ver se a gente... Será que vale a pena ajudar? Mas será que ele não está em pecado? Será que os pais dele não pecaram? Será que ele não fez alguma coisa errada para estar passando por esse problema? Não! Os 4 resolveram ajudar. O nosso papel é ajudar. Nosso papel não é fazer conta. Nós não somos matemáticos. Nós somos discípulos de Jesus. Quantos estão entendendo? Amém. Né? Agora, quem aqui já conheceu um crente que fica fazendo conta antes de pensar se vai ajudar? Não levanta a mão, por favor. Né? Então a gente é assim. A gente quer que a pessoa mereça para estender a mão. Quando que o amor de Deus é pela graça. Ninguém merece. Nem eu, nem a pessoa que vai ser ajudada, nem você, mas ninguém. Ninguém merece. O problema é que a gente acha que a gente merece. Porque eu não mato, eu não roubo, eu não minto, eu não estupro, eu não faço nada errado, eu sou um santo, então eu mereço. Né? Quem que disse? Né? A Bíblia diz que não há um justo sequer. A gente peca em pensamento, a gente peca no olhar, a gente peca em atitude, a gente peca por comissão e por omissão. Peca quando faz e quando deixa de fazer o que deveria fazer. A gente, quem consegue? Quantos anos faz que você não peca, Mário? Qual foi a última vez que você pecou, Doris? Você consegue lembrar? Hoje. Desculpa aí. Todo dia a gente peca, irmão. Está sempre pecando. Por isso que a Bíblia diz que nós somos pecadores. Não, na verdade nós somos santos que pecam, né? Então, amados, mais cedo ou mais tarde, se você ficou essa semana toda sem pecar, graças a Deus, eu quero te dizer que daqui a pouco você vai pecar. Porque se a gente fica muito tempo sem pecar, o próprio Deus, ele cria uma cilada. Eu já mostrei isso na Bíblia para vocês, né? Que Deus, ele cria uma situação para fazer você pecar. Está na Bíblia. Deus prepara. Né? Eu sempre que eu vou procurar esse salmo, eu demoro um tempo para achar. Por isso que eu nem estou querendo procurar ele aqui. Mas eu gosto de mostrar, porque senão depois vão achar que o pastor está ensinando heresia na igreja, né? Agora eu quero ver, eu achar, porque toda vida que eu vou procurar esse salmo, é uma luta, irmão. É uma luta. Toda vida que eu quero achar esse salmo. Eu sempre confundo com 77. Mas vamos lá, vamos usar o recurso do Google aqui, que aí a gente vai mais rápido. Até um dia eu decoro todos os salmos. Amém. Ó, vai ficar até o barulhinho do teclado aqui depois na gravação.
Salmos 66. Salmos 66. Não é só a Gabi que cita salmos na igreja, o pastor Cristian também cita salmos. Salmo 66, versículo 10, eu já citei aqui, é só para você decorar. Salmo 66, versículo 10. Pois tu, ó Deus, nos provaste, tu nos refinaste como se refina a prata, tu nos deixaste cair no laço e cargas pesadas nos colocaste nas costas. Olha só, não foi o capeta que colocou carga pesada nas tuas costas, foi o próprio Deus. Fizeste com que os homens cavalgassem sobre as cabeças, passamos pelo fogo e pela água, mas nos trouxesse a um lugar de abundância. Diga, uff. Primeiro ele coloca a carga pesada sobre nós, faz as pessoas cavalgar sobre nós, arrebenta com a gente e depois nos leva para um lugar de paz. Esse é Deus, né? E por que ele faz isso? Às vezes a gente está meio de nariz empinado, para aí, eu vou botar um pezinho lá no ombro lá da Rosana, para ver se ela baixa um pouco esse nariz aí, né? Então Deus sabe o que faz, irmãos. Se a gente ficar muito tempo sem pecar, Ele cria um pecado para nós, para a gente ficar humilde, porque o excesso de santidade deixa a gente orgulhoso, né? Isso eu aprendi no livro da humildade e a beleza da santidade, né? Mas isso aí não é porque eu quero pregar sobre isso hoje. Então, amados, vamos lá, eu quero ser rápido, meu Deus, me ajuda. Eu quero dar um nome para esses 4 homens nessa noite, que é sobre isso que eu quero falar, eu vou tentar ser muito rápido. Vocês me dão mais 10 minutos? Vocês me dão 10 minutos e mais 5 da ceia, né? Então, amados, vamos lá. Eu quero dar 4 nomes para esses 4 homens e nós não podemos ficar sem esses 4. Esses 4 homens nessa noite representam os 4 pilares que nós aprendemos e nós não podemos esquecer deles. Nós aqui tivemos a oportunidade de receber da parte de Deus 4 pilares, chamado escada do sucesso. E nós não podemos ficar sem eles. A igreja de Jesus não pode ficar sem esses 4 pilares, chamado ganhar, consolidar, discipular e enviar. Essa escada, conhecida como escada do sucesso, resume o propósito central da igreja. De uma outra maneira de falar, nós poderíamos dizer que esses 4 pilares representam o ID de Jesus de uma maneira ampliada. Porque nós só estamos aqui nessa terra porque nós temos uma missão, que é cumprir o ID. Só que esse ID não é feito de qualquer maneira. Esse ID ele tem um começo, meio e um fim. E esse começo, meio e fim do ID, nós chamamos de escada do sucesso. Isso é tão de Deus nesse tempo, que eu participei de uma supervisão apostólica lá com o apóstolo Leandro, em Itajaí, na semana passada, e um pastor lá de São Bento do Sul, eu acho, ministrou sobre a escada do sucesso. Ontem à noite, na macrocélula, com o apóstolo Wagner, ele ministrou sobre a escada do sucesso. E hoje pela manhã, o Espírito Santo confirmou que eu deveria trazer para nós nessa noite a escada do sucesso. Esses 4 que são capazes de salvar um paralítico, ou qualquer tipo de paralisia. E o Espírito Santo estava me lembrando, enquanto eu estava ali, na cadeira, que eu participei do Congresso da Visão Celular lá em Curitiba, ano passado, com o apóstolo René. E o Espírito Santo está me lembrando que de manhã eu me acordei bem cedinho e eu saí para caminhar. E aí eu uso um aplicativo de vez em quando chamado Strava, não sei se alguém aqui já usou o Strava. E o Strava ele registra, né, o trajeto que você caminha ou anda de bike, né? E eu, de uma maneira incrível, que só Deus pode fazer isso, porque você está numa outra cidade, eu não conheço nada de Curitiba, eu fiz um cálculo na minha mente, o hotel onde eu estou hospedado, né? Na verdade eu fui pela Airbnb, né? Não era hotel, era casa, né? Então a minha casa fica aqui, então tem algumas quadras ao redor da minha casa, então eu saí para caminhar, e na minha mente eu fui mais ou menos visualizando
as ruas onde eu entrava, eu calculei, eu vou andar aqui, vou sair aqui, eu vou voltar, e vou dar a volta, e vou passar novamente em frente ao lugar onde eu estou hospedado. É só você ver ali, você não vai andar muito longe, né, para você não se perder, né? Então, mais ou menos calculei, eu fui até uma rua, depois 2 ruas, andei mais para frente, 2 ruas, e para o lado 2 ruas volta, e mais 2 volta, e vai dar no mesmo lugar, ok? Mulher não é muito bom de fazer isso, eu acho, né? Homens acho que é mais prático, né? Mas, pasmem as senhoras, eu dei algumas voltas, né, para fazer a minha atividade física, né, para ficar assim, que nem a Gabi, assim, elegante, assim, né? E aí, o que aconteceu? Perdeu. Não, eu não me perdi. Não, me perdi. Me perdi, tá certo? Me perdi. Me perdi e depois me achei. Que bom, glória a Deus. O Espírito Santo me guia, né? E tá, me perdi, me achei e depois dei lá o pause, concluí meu treino da manhã, né? Deu lá uns 30, 40 minutos. E pasmem as senhoras, quando eu fui olhar no Strava, o Strava ele registra o desenho do trajeto. E vocês vão ficar de queixo caído. O desenho do trajeto era uma escada. E depois eu vou botar lá no grupo para vocês. Se vocês acharem que eu sou doido, né? Que eu estou fanático, eu vou mandar lá a foto, vou entrar no Strava hoje à noite, vou dar um print da tela e vou mandar ali no grupo do Ibra Tijucas, para você ver que Deus está nesse negócio. Deus é o Deus que gosta de escada. Não estou falando da escada de Jacó, não. Embora que aquela escada também está valendo, né? Para ver anjo subindo e descendo, eu estou nesse negócio. Então, amados, a escada do ganhar, consolidar, discipular, esses 4 homens que salvaram a vida, nessa noite estão representados aqui por esses 4 pilares. E esses 4 pilares, amados, eu já vi salvar muita gente. Eu pratiquei esses 4 pilares e vi muitas pessoas sendo transformadas. O que é o pilar do ganhar? Ganhar é fazer discípulos. Jesus disse, ide por todo mundo e fazei discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se eu esquecer que eu, como igreja, estou aqui nessa terra para fazer discípulos, eu não estarei vivendo o propósito de Deus. Ainda hoje eu conversava com um amigo de longa data na padaria, passei na padaria rapidinho comprar umas coisinhas para o café da tarde lá, da família. Falou em comida, todo mundo já pensou na pizza depois do culto. Desculpa aí. Aí conversei com um amigo meu lá que trabalhou comigo de empregado na Zunino Materiais e Máquinas de Calçados, o Edu, o nome dele. Fazia tempo que eu não via o Dudu, que a gente chamava o Edu. E aí eu disse, pois estamos vivos, né? Ele falou, né? Porque ele já está com mais idade que eu, ele já sabe que também a minha idade está indo, né? Estamos vivos. Eu disse, claro, estamos vivos sim. Por quê? Porque a nossa missão não terminou. Se a gente está vivo é porque nossa missão ainda não terminou. Não? Então nós temos que saber disso. Quanta gente morreu na Covid, né? Quanta gente morreu nos últimos anos, conhecidos nossos, mas nós estamos aqui. Por quê? Porque a nossa missão não terminou. E nós que somos cristãos, nós sabemos muito bem qual que é a nossa missão. A nossa missão é fazer discípulos. Para nós? Não, para Jesus. Né? Então esse é o ganhar. Ganhar uma alma. Lembrando que ganhar uma alma, amados, é conquistar o coração de uma pessoa. Isso é realmente ganhar uma alma. Às vezes, a gente acha assim, eu ganhei uma alma, porque eu consegui levar uma pessoa na célula e ela aceitou Jesus. Seria bom que isso fosse ganhar uma alma. Mas a gente sabe quando é que a gente ganha realmente uma alma? Quando a pessoa consegue ter a coragem de abrir o seu coração com você, desabafar com você, contar os problemas dela para você orar por ela, pedir ajuda e abrir a caixa preta dela para você, aí você pode dizer, eu ganhei uma alma. Enquanto nós não conquistamos uma pessoa ao ponto de ela ter coragem de abrir a caixa preta dela para nós ainda não ganhamos uma alma. Você está entendendo como é difícil ganhar uma alma? Nós precisamos ser exemplo de integridade, de confiança, de transparência, de santidade, ao ponto de uma pessoa ter coragem de abrir a caixa preta dela e abrir o coração.
Deus nos ajude a ganhar almas para Jesus. A Bíblia diz em Provérbios 11:30 que o que ganha almas, sábio é. Segundo pilar da escada do sucesso é o consolidar. Vou pedir se alguém que tem celular aí pode ajudar a botar a gravar para mim, porque a minha bateria está acabando, tá? E se acontecer da minha bateria acabar, eu vou salvar aqui e aí você continua salvando para mim. Não sei se a Marlene consegue ou a Gabi. O segundo pilar é o consolidar. A Bíblia diz no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 16. Obrigado. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 16. A Bíblia diz, né? Não foste vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo o que em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. O fruto precisa permanecer. Gálatas 4:19. Gálatas 4:19, a Bíblia diz: meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Nós precisamos consolidar uma pessoa, fazer com que ela permaneça, até que Cristo seja formado nela. Fazer com que as pessoas possam ver Cristo em nós e na vida dos discípulos que Deus nos confia, é uma tarefa árdua. Nós muitas vezes vamos sentir dores de parto. Eu não sei qual que é o teu lugar de chorar. O meu lugar de chorar preferido é o chuveiro. Eu adoro, eu vou tomar banho, boto louvor no meu celular enquanto eu estou tomando banho. E ali é bom de chorar porque já mistura lágrimas já com água, né? Só vou tirar daqui. E aí já se mistura tudo, você já sai de lá limpinho, né? As lágrimas já vai, mas de tempos em tempos a gente está ali gerando, e gerar não tem jeito, é com lágrimas. Não tem como gerar sem lágrimas. Se você ainda não chorou por uma alma, se você ainda não chorou por uma vida, eu quero te dar uma boa notícia nessa noite, você vai chorar. Você vai chorar. Porque até que Cristo seja gerado na vida de alguém, até que uma pessoa realmente se converta e decida abandonar esse mundão para seguir Jesus, às vezes você vai gastar alguma lágrima. Só que a mãe é que sabe o que eu estou falando, né? A mãe que já teve o filho saindo do caminho, até voltar para o caminho, às vezes tem que gastar alguma lágrima. É o consolidar. O consolidar é um pilar imprescindível. Por quê? Porque que adianta ganhar e essa pessoa se perder? Você ganhou a alma, mas depois ela se perdeu? E aí? Se Jesus volta, como é que fica? Então não é só ganhar, eu preciso consolidar. Consolidar significa firmar, fortalecer, encorajar, até que a pessoa fique firme no caminho do Senhor. Como dizia aquela música do cantor cristão, né? Adoro ser dessa época, né? Vamos lá. Canta comigo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Mas para por aí? Não para por aí. Além de consolidar, eu preciso discipular. Discipular é treinar. Jesus disse, ensinando todas as coisas que eu vou tenho dito. Mateus 28:20. Então eu preciso ensinar aquela pessoa, eu tenho que treinar, e isso exige tempo. Como é que eu vou discipular alguém? Como que eu vou treinar alguém? Como que eu vou ensinar os ensinamentos de Jesus se eu não encontrar tempo para estar com a pessoa?
Mateus 28, 20. E também Marcos 3,14. Marcos 3,14. A Bíblia diz: e passando, viu a Levi, filho de Alfeu, assentado na coletoria, e disse-lhe Jesus: segue-me. E levantando, o seguiu. Jesus convidava as pessoas para seguir a Ele. E seguir Ele é estar com Ele. A Bíblia diz que Ele levantou 12 para que estivessem com Ele. Então, para a gente formar Cristo nas pessoas, nós vamos ter que encontrar tempo para elas. Nos últimos dias, Deus tem me direcionado a estar tempo com algumas pessoas específicas. Com certeza vai chegar a hora de vocês também. Embora, como vocês são tudo menina, provavelmente a pastora Patrícia que arranje tempo. Ela já está arranjando, né? Já marcou uma programação aí que eu estou sabendo, né? Mas a gente tem que arranjar tempo para estar com os discípulos. Claro que se faz isso na célula. Claro que se faz isso também numa escola de fundamentos ou escola de líderes, né? Mas, além de uma escola de líderes ou escola de fundamentos, ou além da célula, eu preciso arranjar tempo para estar com essa pessoa no dia a dia. Nem que seja um dia na semana. Mas não tem como transmitir conhecimento, informação só online. Eu preciso estar junto. Discipular fala sobre isso. É fácil? Se fosse fácil, Jesus não diria, né? Quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Né? Pessoas como o caso da Doris, né? Meu Deus, aí ficou mais difícil ainda, né? Por quê? Porque ela, igual a irmã Leia, que é do nosso ministério, hoje não está conseguindo nem ir na célula. Por quê? Porque é a única pessoa que tem na família que pode cuidar do pai dela, e ela vive praticamente nesse regime aí de ficar em casa cuidando do pai. E não pode sair para lugar nenhum praticamente, só sai para levar no hospital, né? E fazer as demandas de uma pessoa com idade enferma. E por último, o último pilar, o pilar do enviar, né? O último pilar, Mateus 9, 38. Mateus 9, 38. A Bíblia diz: rogai, pois, ao Senhor da seara, para que envie ceifeiros para a sua seara. Atos 6, 3. Atos dos Apóstolos 6, 3. Atos 6, versículo 3. Escolhei, irmãos, dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este negócio. Né? Aqui a Bíblia diz que houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as viúvas eram desprezadas na distribuição diária de alimento. Então os 12 apóstolos convocaram discípulos e declararam, né? Não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Os apóstolos, eles tinham a responsabilidade de perseverar no ministério da oração e no ministério da palavra. Eu gravei um vídeo essa semana sobre isso. Embora eu não tenha título de apóstolo, mas Deus diversas vezes já falou comigo essa palavra. Inúmeras vezes Deus já falou comigo: Christian, o teu chamado principal é oração e ministério da palavra. Muitas vezes Deus me deu essa palavra. Porque às vezes a gente quer estar em todos os lugares ao mesmo tempo, a gente não consegue. A vida bombeiro, apagando incêndio, não dá para ser bombeiro. Então, o meu foco, ministério da palavra e oração. Esse é o meu foco principal. E aí, nas orações, Deus me dá inspiração, eu gravo os vídeos, né? Aí eu fico plantando sementinha na internet. Mas, quando dá tempo, eu vou encaixando, visito um aqui, visito um lá, faço uma obra aqui, faço uma obra lá. Mas eu nunca esqueço do foco principal: oração, ministério da palavra. Agora, algumas pessoas aqui foram escolhidas para uma outra função, e elas foram enviadas para essa outra função. Eu queria um outro texto aqui, que o Espírito Santo está me lembrando aqui, que esse texto é mais pontual. Romanos, capítulo de número 10,
Romanos capítulo 10, versículo 14. Essa palavra minha esposa trouxe para vocês numa das nossas últimas reuniões do Dia da Família. Está na hora de fazer mais um Dia da Família, né? Eu só não marquei porque nós vamos ter o Encontro das Águas agora em setembro, então eu não vou dar mais nenhuma tarefa para a igreja, porque o nosso foco agora é levar o maior número de pessoas no Encontro das Águas, que vai acontecer de 22 a 24 de setembro, segunda, terça e quarta, à noite, na Ibra Canelinha, que é um encontro que o pastor Cristian realiza todos os anos, né? Encontro das Águas. Vocês estão todas convidadas. Amém. E vai acontecer segunda, terça e quarta, porque é o ano novo bíblico, né? Em Rosh Hashanah, que a gente segue o calendário bíblico. Dia 22 de setembro é ano novo lá em Israel. Então é primeiro do ano. De acordo com o calendário bíblico, é primeiro do ano. Nós aqui no Brasil, a gente segue um outro calendário, né? Por isso que o primeiro do ano vai ser só lá no dia 31 de dezembro, na virada, né? Mas, biblicamente falando, para o judeu, dia 22 de setembro agora é virada de ano. E a gente vai estar em festa, né? E nós cremos que um portal vai ser aberto e de revelações, então vai ser tremendo. Romanos 10, 14 diz: como, pois, invocarão aquele a quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como que a gente vai fazer discípulos se a gente não for enviado? Então, nessa noite, o pastor Cristo está aqui para enviar vocês, amém? Reenviar. Considere-se todas reenviadas, amém? Para a missão. Ah, é, pastor, é verdade, eu até tinha esquecido que eu tinha essa missão. Então, essa é a escada do sucesso: ganhar, consolidar, discipular e enviar. Nós não podemos esquecer disso, amém? Deus nos chamou para isso. E nós não podemos esquecer da nossa missão. Amém? Glórias a Jesus. Então vamos ficar de pé. E a gente vai celebrar a ceia, né? Quero ver se eu acho aqui um outro texto. Eu estou cansado de celebrar a ceia usando o mesmo texto, né? Então, João 13, né, também tem: em verdade vos digo, todo aquele que receber o que eu enviar, a mim me recebe, e aquele que me receber, recebe aquele que me enviou. É interessante lembrar, né, que todos nós somos enviados de Jesus. E quando alguém recebe a nós, é a Jesus que estão recebendo. E quando alguém rejeita nós, é a Jesus que estão rejeitando. Por isso que Jesus, quando Jesus ensinou, né, que quando a gente não é aceito numa cidade, nós devemos sacudir o pó e sair. E vai haver mais rigor para aquela cidade do que houve para Betsaida, Corazim, não me lembro agora, Sodoma e Gomorra, né? Então, se em algum lugar a gente não for aceito ou recebido, não se esqueçam que é a Jesus que as pessoas não estão aceitando, né? O problema não é com a gente, o problema é com Cristo. Eu falava no culto lá em Canelinha no domingo passado: nós somos apenas os garçons. A comida que eu estou trazendo aqui não vem de mim. Eu sou só um mordomo. Eu estou entregando a comida dele. Então, se você gostou da comida, não agradece o pastor Cristian, agradece o dono do restaurante. E se a comida está ruim, não reclama para mim, reclama para o dono do restaurante. Eu sou só o garçom, né? Então vocês aqui são só os garçons, são só as garçonetes, né? Se alguém rejeitar vocês, não estão rejeitando vocês, estão rejeitando o dono do restaurante. O nome dele é Jesus, a fonte de águas vivas. Amém? Vou usar o Google de novo, só para não repetir.
Só para não repetir, eu quero ler um texto diferente. Mateus 26, 30. Mateus 26, 30, para a gente celebrar a ceia. Mateus 26, a partir do versículo 26. Mateus 26, 26. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é o meu corpo. Então ele tomou o cálice e, tendo dado graças, deu aos discípulos, dizendo: Bebei dele todos. Isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado por muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que, desta hora em diante, não bebereis deste fruto da vide, até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino de meu Pai. E, tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Eu gosto dessa passagem, que é uma das poucas passagens que mostra Jesus cantando um hino, né? Hoje nós cantamos um hino aqui também, né? Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Jesus aqui cantou um hino, né? Depois que ele declarou que ele pegou, né, um cálice na mão e ele disse, né? Isto é o meu sangue, né? O sangue da nova aliança, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E da mesma forma, né, ele pegou um pedaço de pão, partiu e deu aos discípulos, e dizendo: Tomai e comei, isto é o meu corpo. Então eu quero convidar você nesse momento a ficar de pé, vem até aqui e pegue o seu pedacinho de pão, pegue o seu cálice. Nós vamos estar comendo do pão e bebendo do cálice. Eu só vou fazer um único pedido antes de você comer o pão e beber do cálice. Peça ao Espírito Santo nesse momento para lembrar a você se existe alguém que você precisa perdoar, se existe alguém que você precisa liberar perdão. Eu não costumo fazer isso, mas o Espírito Santo me incomodou. Às vezes a gente acha que perdoou alguém que nos feriu, nos ofendeu, mas lá dentro do nosso coração não está bem perdoado ainda. Como é que eu sei que não está bem perdoado? Não está bem perdoado porque eu não quero nem ver a pessoa. Não está bem perdoado porque eu quero distância da pessoa. Não está bem perdoado porque eu quero até mesmo que essa pessoa... Então isso não é perdão. Eu preciso perdoar de coração, ao ponto até de querer ver aquela pessoa. E isso só Deus pode fazer. Mas Deus faz se eu decidir perdoar, se eu querer perdoar de verdade. Então, se o Espírito Santo está lembrando alguém que você precisa liberar perdão nessa noite, ou até mesmo pedir perdão, faça isso com a sua boca nesse momento. E depois, coma do pão e beba do cálice, celebre o corpo que foi moído e o sangue que foi derramado pelas nossas transgressões.
Coma do pão nesse momento e relembre o alto preço que Jesus pagou, o corpo dele que foi moído na cruz do Calvário pelas nossas transgressões. Glória a Deus. Obrigada, Deus. Obrigada, Jesus. Pois em seguida beba do cálice e recorde o sangue que foi derramado, o alto preço que Jesus pagou em meu lugar e em seu lugar. E tome do cálice e celebre o alto preço, o sacrifício de Jesus. Aleluia. Grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu. Grandioso és tu. Você pode dar um abraço bem forte, né? Na sua irmã, né? Dá um abraço forte em todas as irmãs que estão nesse lugar, né? E desde já eu declaro que o amor de Deus o Pai, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre cada um de nós. Uma semana de bênção, uma semana de vitórias, onde nós vamos praticar essa escada do sucesso. Vamos ganhar, vamos consolidar, vamos discipular e vamos enviar as almas que o Senhor vai entregar nas nossas mãos. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele todo o louvor, porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. Glória, pois, a Ele eternamente. Aleluia! Aleluia!